Bom dia, galera do canal, galera do nosso grupo do Facebook. Eu quero compartilhar com vocês uma questão de desenvolvimento, né? E o uso do fósforo no substrato. Essas duas plantas são irmãs, elas têm a mesma idade. Só que essa aqui ela deu a primeira floração, e aí a flor me interessou, e aí eu peguei e já fiz um transplante dela mais ou menos há uns 2, 3 meses. E essa continuou no saquinho. Então veja bem que essa aqui já está bem desenvolvida e essa aqui está mais devagar, está mais paralisada. Então o que acontece? Quando eu faço o transplante e uso fósforo e renovo o substrato, a planta desenvolve. Então na rosa do deserto não é aconselhável nós empurrar nitrogênio aqui em cima para a planta crescer. Tem que ser uma adubação equilibrada, com mais fósforo que ela vai desenvolver. Então a questão do fósforo embaixo, na rosa do deserto, ela é primordial, no caso é necessária. Você jamais pode plantar uma rosa do deserto sem uma fonte de fósforo embaixo. Porque o fósforo ele é pouco móvel no solo, então se nós jogarmos aqui em cima, ele fica em cima, ele não desce, a planta não absorve a quantidade de fósforo suficiente. Então a planta não desenvolve. E muitas vezes a gente vê na internet a pessoa com a planta, minha planta não desenvolve, minha planta não vai para frente. Quando você vê que não, você pergunta para ela quanto tempo está no vaso. Tem 2 anos que está no vaso. Então, quando você quiser que sua planta desenvolva mesmo, de 8 em 8 meses, 6 em 6 meses, você esteja trocando o substrato, colocando uma fonte nova de fósforo embaixo, replante novamente, sem fazer levantamento de raiz, que a planta vai desenvolver muito mais rápido, né? Então, por essas duas plantas aqui, a gente vê a importância do fósforo no desenvolvimento da rosa do deserto. É interessante também a gente apostar no desenvolvimento com adubação equilibrada, que quando você equilibra todos os nutrientes, você vai ter um desenvolvimento compacto entre o fósforo e o potássio e o nitrogênio. Você não vai ter aquele desenvolvimento estiolado com a planta com os galhos moles. Você não vai ter isso, você vai ter um desenvolvimento lento, porque no caso eu uso adubos de liberação lenta, mas um desenvolvimento compacto, deixando a planta bem resistente, bem saudável, tá vendo? Ó? Isso também é muito importante, né? Então é isso aí, eu vou mostrar para vocês como deve se utilizar o fósforo. Aquelas pessoas que estão com a planta, que compram a planta lá no mercado, às vezes vem aqui em casa, compra uma plantinha dessa, no saquinho, a primeira coisa que você deve fazer é isso aqui, ó. Você pega o vaso, né? Completa ele mais ou menos 1/4 dele de substrato. Para cada litro de substrato, eu uso uma colher de sopa. Ó. Essa aqui tem mais ou menos 1,5 litro, vou colocar mais um pouquinho. Isso aqui a gente chama enlastro, né? Eu coloquei aqui embaixo, ó. Esse fósforo que eu estou usando aqui é o iorim. Ele contém micronutrientes, ok? Você pode usar também a farinha de osso. Se você usar a farinha de osso, o aconselhável é você misturar em todo o substrato. Você pode usar também o super simples, que é uma fonte de fósforo boa também de cálcio. Agora o super simples, ele vai ter uma vida útil menor do que o iorim, porque ele não é de liberação lenta. Conforme a água toca nele, ele libera mais. Então a tendência dele é lixiviar mais, né? Já o iorim, ele preserva mais no substrato, que ele é de liberação lenta. Quando a planta ainda não está com as raízes formadas ainda, que é o caso dessa aqui, as raízes vão estar fininhas, eu não faço levantamento e nem mexo no torrão. Eu só replanto ela aí, ó, e deixo a vida seguir, entendeu? Só vou fazer o levantamento dela quando as raízes estiver mais grossas. Aí depois nós vamos fazer um vídeo de levantamento. Então, galera, vou tirar um pouquinho aqui de fumo. Então, galera, é isso aí, ó. Você faz um replante, você usa o fósforo, sua planta vai desenvolver. O que acontece, galera? Sem o fósforo, isso aqui não vai para frente. Isso é importante você entender. Você comprou uma planta no supermercado, de algum produtor, seu enxerto que chegou na sua casa, você tem que usar uma fonte de fósforo embaixo.
Aqui no vídeo nós vamos colocar um link que lá no grupo, no nosso grupo do Facebook, tem uma matéria sobre o fósforo, sobre as principais fontes, para que ele serve, as funções do fósforo na planta, lá tem tudo. Eu vou colocar o link aqui embaixo para você entrar no nosso grupo do Facebook e ler o trabalho, ok? É isso aí, galera. Um abraço. Você que ainda não faz parte do nosso grupo do Facebook, entra lá, é um grupo fechado. Você pede para ser adicionado, nós adicionamos vocês, lá tem muita coisa legal sobre rosa do deserto, ok? Valeu, galera. Um abração de urso. Até a próxima.